Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E como que Deus abençoa uma pessoa? Qual é o critério que Deus usa para abençoar uma pessoa? Nós temos falado muito sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da fé, é o Espírito que vem do altar para receber a nossa vida como oferta para Ele. Preste bastante atenção nisso. Deus mede a nossa entrega para Ele no altar. Porque no altar, o altar é a balança que mede o grau de entrega de cada um de nós para Ele. Ele nos dá a fé para ir até o altar, para subir ao altar. Mas no altar, nós somos provados, o nosso coração é provado. Então é aí que muita gente se ilude, porque ela pensa assim: eu vou subir no altar, eu vou dar a minha oferta e eu vou receber o Espírito Santo. Teoricamente, esse é o caminho certo. Porém, o que as pessoas têm que entender é que Deus mede o nosso coração, Ele avalia o nosso coração. Por exemplo, você está me assistindo agora e você deve ter pedido prova de amor a uma pessoa que disse que te amava. Você queria uma prova do amor daquela criatura para com você, para que então você pudesse se casar com ela. Muito bem. Você queria uma prova. Então, Deus não precisa pedir prova a gente, porque Ele conhece, Ele avalia o nosso ser antes mesmo de chegarmos no altar. Porém, Deus pede a oferta, porque a oferta vai medir aquilo que nós estamos dando para Deus. Quer dizer, Deus já sabe quem nós somos. Ele já conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Ele sabe quando a gente está ali com toda a sinceridade ou não. Mas nem sempre a pessoa vai com sinceridade. Então, quando ela vai com fingimento, ela vai com hipocrisia, quando ela sobe no altar
sem aquela consciência de entrega total da sua vida, ela sabe. A oferta dela fala por ela. A oferta fala por ela. Porque ela sabe que não fez a coisa certa. E Deus, obviamente, já sabe. Mas quando ela desce do altar e que não acontece nada, quando ela participa, por exemplo, de uma fogueira santa e não acontece nada, é porque ela sabe que ela foi fingida. Ela não entregou a sua vida. Aquela oferta que ela colocou no altar podia ser até uma grande oferta, mas não era de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com todo o seu pensamento. Então Deus nos pesa, nos avalia através da nossa entrega, porque Ele é justo, Ele é perfeitamente justo. Por Ele ser justo, então Ele permite que nós venhamos conhecer a nós mesmos através da oferta. Porque você pode falar até para Deus, eu estou aqui de todo o meu coração, de toda a minha alma, etc. Mas você sabe que você não colocou ali o seu tudo, o seu melhor. Então você sabe que você foi a falha, você errou. Então você não tem como se justificar diante de Deus e falar, meu Senhor, eu dei o meu tudo. Não, você não fez isso, você sabe. Deus vê, minha amiga, até a intenção do nosso coração. Deus ouve as palavras do nosso pensamento. Ele sabe tudo. Então, por isso, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento dizem assim, poxa, bispo, mas eu tenho sido sincera. É verdade, você pode ter até sido sincera em determinados momentos da sua vida, mas não quando você subiu no altar. Quando se sobe no altar, minha amiga, o altar é uma balança, é a balança de Deus. Ela pesa a nossa alma, ela pesa o nosso coração, ela pesa a intenção do nosso coração, ela pesa a nossa inclinação, se para o bem ou para o mal. Veja que Jesus, o Senhor Jesus, Ele dá o segredo de uma vida com Deus, uma vida diferenciada da vida ou das vidas deste mundo. Você vai ver no texto sagrado, nós vamos meditar no texto aí, que Jesus dá a dica direitinho de como você pode receber vida, mas a plenitude de vida, não é aquela vida mesquinha, medíocre, não, é uma vida de verdade. Veja só o texto que Jesus fala. Jesus diz, o Espírito Santo é o que vivifica. Quer dizer, o Espírito Santo é o que dá vida, vivificar é dar vida. O Espírito Santo é o que dá vida, que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu quero que você foque bem esse pensamento, essa palavra, porque ela diz respeito à sua vida. Muitas pessoas dizem, eu fui batizada com o Espírito Santo, mas a minha vida é um desastre. Eu sou uma pessoa fracassada, fracassada no casamento, fracassada nos meus negócios, fracassada na minha vida profissional. Eu sou fracassada, eu tenho sido fracassada. Então, se você tem sido fracassado, então você não recebeu o Espírito Santo. Você pode ter qualquer outro Espírito, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus vivifica, dá vida, dá vida. Eu falei ontem que é impossível uma pessoa ter sido batizada com o Espírito Santo e ser depressiva. É impossível. É impossível.
uma pessoa que tem o Espírito Santo ouvir vozes e não ver ninguém? É impossível. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e ser desassossegada. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e ser nervosa, e ser uma pessoa intranquila, e ser uma pessoa que não tenha paz. É impossível. Então, minha amiga e meu amigo, quando o Espírito Santo vem, ele faz a gente ter uma vida nova, uma vida diferenciada. E mais, ele faz a gente ser a própria bênção. O Espírito Santo vem não para a gente falar em línguas, mas vem para a gente ser a própria bênção. Imagine quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, aí sim fica caracterizado que ela entregou sua vida 100% para Jesus. A sua oferta é a sua vida. A sua oferta é a sua vida, é o seu eu, é o seu futuro, são os seus projetos pessoais, seus sonhos. É importante que você entenda isso. Veja só, eu já falei muitas vezes aqui, vou repetir a título de experiência e exemplo para aqueles que querem receber o Espírito Santo. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, naquela faixa de 18 anos, e eu tinha ouvido muito falar do Espírito Santo, e eu queria o Espírito Santo, eu tinha sede do Espírito Santo. Eu não tinha as informações que tem hoje. Hoje você liga o rádio, a televisão, você assiste a nossa programação, você acompanha pela internet, movimento do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Naquela altura, eu não tinha nada disso. Eu era ignorante de pai e mãe a respeito do Espírito Santo. Mas dentro de mim havia um querer. Eu queria o Espírito Santo, mais do que tudo. Eu estava estudando para a faculdade e eu queria o Espírito Santo. Em dado momento, deixei os estudos, fiz um jejum. Eu lembro que eu fiz um jejum 24 horas, mas 24 horas cravado. Mas jejum de comida, jejum de bebida, de água, inclusive. Então, naquele jejum, durante o dia eu trabalhava, à noite eu ia estudar, então não era fácil você fazer um jejum em plena atividade, mas eu fiz. E eu, quando podia, eu pegava os textos bíblicos que Jesus falava a respeito do Espírito Santo, e eu sublinhava e meditava. Eu queria saber como que eu poderia receber o Espírito Santo, como que eu poderia fazer para receber o Espírito Santo. Eu tinha sede, eu estava sedento. E aí aconteceu exatamente isso. Deus viu o meu esforço, o meu sacrifício, a minha disposição. Ele viu que eu era sincero, que eu queria mesmo. Eu estava sacrificando a minha carne, eu estava sacrificando o meu eu para receber o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aí a minha vida mudou. E até hoje, quer dizer, quando o Espírito Santo veio sobre o meu corpo, me deu vida. Me deu vida. E me deu espírito. E me deu força, e me deu vigor. Me deu condições de enfrentar as lutas, de enfrentar as aflições, as tribulações. Me deu forças para enfrentar os desertos. Jesus só foi levado para o deserto depois que ele recebeu o Espírito Santo. Até então, nada feito. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo o levou até o deserto. E ele resistiu. Ele foi firme. Então, minha amiga e meu amigo,
Você que diz viver uma vida infeliz, infernal, dá licença. Você tem vivido uma vida de altos e baixos. Você dá um passo para frente, 10 para trás. Seus negócios, sua vida sentimental é um fracasso. Você não para com ninguém. Aliás, nós vamos assistir um testemunho já, que fala de uma mulher que era assim, ela não dava certo com ninguém, apesar da sua beleza, apesar do seu perfil, do seu ser. Mesmo assim, ela não dava sorte com ninguém. E você vai ver por que ela hoje tem uma vida diferenciada. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele escolheu você, amiga e amigo. Só porque você está assistindo essa programação, com certeza você tem interesse naquilo que Deus tem a oferecer. Mas você tem que buscar, você tem que pagar o preço. Não é assim, de graça. Você, eu quero, como uma pessoa que é aventureira. Não, eu vou lá tentar. Se você quer, você tem que buscar. Você tem que pagar o preço. Você tem que fazer por onde. Você tem que se esforçar. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço, com violência. E somente os violentos, aqueles que violentam a si mesmos, podem ter o Espírito dele. Afinal de contas, minha amiga, o Espírito Santo não é qualquer Espírito. O Espírito Santo me dá gozo na alma. O Espírito Santo é o Espírito da criação. Você já pensou? Pensa comigo, deixa eu falar mais perto de você. Pensa comigo. Você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da criação? Você vai arrebentar. Vamos assistir esse testemunho e nós já voltamos, já. Meu nome é Jennifer, eu nasci no Acre, hoje eu sou empresária. A minha infância, ela foi completamente conturbada. Com o falecimento do meu pai, quando eu tinha 2 meses de nascida, a minha mãe, ela casou novamente. E esse casamento da minha mãe era completamente conturbado, com muitas agressões, né? Esse meu ex-padrasto, ele era usuário de drogas, então na minha casa havia muitas agressões físicas e verbais. E eu cresci nesse lar conturbado, turbulento, cheio de incertezas. Desde a minha infância, eu adquiri uma ansiedade, uma impulsividade para tudo. Na minha adolescência, eu descobri a bebida, relacionamentos, conheci o universo das drogas. Eu lembro que eu queria ser livre porque eu não tinha sido livre na infância. Então, quando eu completei 16 anos, eu comecei aquela vida de baladas. E eu lembro que eu queria viver tudo, queria viver aquela noite bebendo, se divertindo, dançando, né? Eu queria ser feliz, queria encontrar alguém que me amasse, me valorizasse. Então eu fui de relacionamento em relacionamento, sem base, sem limites. Chegou um momento que a minha cidade, ela não me chamava mais atenção, era o interior e eu já conhecia tudo, todo mundo já me conhecia, eu queria sair de lá para algum outro lugar. Foi quando uma agência de modelos chegou até a minha cidade e falou que eu tinha talento para desfilar, para ter uma vida melhor fora do interior do Acre. Foi quando eu vim para São Paulo, eu tinha 18 anos, eu vim trabalhar como modelo. A cidade, ela me deslumbrou. Eu comecei a fazer faculdade e ter muitos amigos. Eu comecei a fazer muitos amigos, amigos entre aspas, né? Amigos da faculdade, amigos de trabalho. Foi quando eu comecei a sair. Saía de segunda a segunda. Eu, às vezes, faltava à faculdade para ficar no barzinho da esquina da faculdade. Comecei a me perder em São Paulo. E tudo isso foi piorando. Eu fui experimentando todos os tipos de drogas. Cigarro, bebida, cocaína. E essa vida sem limites, ela trouxe reflexos para a minha vida profissional.
porque todas as vezes que eu saía, no outro dia eu chegava atrasada, tinha dias que eu não conseguia ir para o trabalho. Então eu perdi emprego, eu não dei certo como modelo, eu não dei certo como vendedora, eu não dei certo nem na faculdade, porque eu estava no 4º semestre de Direito quando eu engravidei. Eu não dava certo com ninguém. Eu tentava me relacionar, mas não conseguia ter um relacionamento sólido. Eles falavam, você é muito bonita, mas você é um pouco problemática. Então eu acabava realmente afastando as pessoas. Eu queria mudar. E com isso eu busquei um psicólogo e comecei a fazer uma terapia 2 vezes na semana com um psicólogo. E ele achou melhor me encaminhar para um psiquiatra. Com o psiquiatra eu tive alguns diagnósticos. Eu fui diagnosticada com ansiedade extrema, depressão, e o último diagnóstico dele foi que eu tinha transtorno de bipolaridade tipo 1. Eu comecei a tomar remédios para insônia, para o meu humor, para a depressão, para o transtorno de bipolaridade, e eu lembro que um dos remédios era R$250 e ele só durava 1 mês. Eu tomava 5 tipos de remédio. Então, meu dia ele só era zen, tranquilo, se eu tomasse os remédios. Se eu não tomasse os remédios, de manhã eu acordava de um jeito, à tarde eu estava de outro e à noite eu estava pior, porque eu não dormia. Então, eu precisava dos remédios para não surtar na rua, para não surtar no metrô. Era um pacote de doenças psicossomáticas que eu tinha emocional, que eu guardava desde a infância. Chegou um momento que eu não aguentei e comecei a tomar os remédios para poder me controlar. Eu tinha um vazio muito grande, uma tristeza, uma angústia, uma falta de ar, que eu respirava pela boca e pelo nariz, porque só pelo nariz eu não conseguia. De tão ansiosa, de tão ansiosa pelo amanhã, ansiosa pelo futuro, e não conseguia viver o presente. E eu lembro nitidamente que a minha filha ela não gostava de ficar comigo. Não gostava muito da minha presença, da minha companhia. A minha companhia ela não era agradável nem para mim. Então eu me perturbava ainda mais dentro de com a situação de ser uma mãe solteira, com 21 anos, 22 anos, 23 anos. E o tempo passava e eu não via uma perspectiva de futuro. Eu não tinha uma perspectiva de futuro, de viver algo melhor. Eu não acreditava, porque eu era um problema em pessoa. E chegou um ponto que eu pensei que eu ia enlouquecer, porque foi quando eu pensei em fazer uma carta e autenticar no cartório, que eu tinha certeza que eu ia morrer. E me marcou muito esse dia. Era uma infelicidade muito grande. Eu fui deixar minha filha na escola e na volta eu estava olhando para o chão. Eu lembro como se fosse hoje, eu olhei para o lado direito e vi o livro Namoro dado na prateleira. E tinha uns livros na frente. Olha, pessoal, vocês desculpam. Aí, programa ao vivo, às vezes dá problema técnico. E a gente não está isento disso. Nós tivemos um problema técnico, está saindo a voz da moça em duplicidade. Eu queria ver com o pessoal da técnica se dá para colocar o testemunho da Jennifer outra vez. Se é possível isso agora, começar do zero. Porque é tão bacana o testemunho dela, é tão expressivo e abrange tanta gente, porque como essa jovem mulher, tantas pessoas estão vivendo assim na base de tranquilizantes, sonoríferos, calmantes, enfim, estão vivendo um pedacinho do inferno. Quer dizer, vivem trabalhando para consumir drogas medicinais. E, de repente, seja a sua vida, o seu testemunho, seja a sua situação, e essa moça vai ajudar muitas pessoas. Dá para colocar isso agora? Dá aí, ô Felipe? Né? Tá bom, então. Então vamos colocar um fake news, o testemunho daquele delegado de Polícia Federal. Ele foi muito importante para...
o testemunho dele é muito importante, porque a polícia era a coisa que mais corria atrás da gente. Então vamos assistir o testemunho dele. Meu nome é Roberto Gabriel, sou piloto comercial, estou técnico em eletrônica e eu tinha muito preconceito com a Universal, né? Desde a época que eu teve problemas com o Bispo Macedo, né? Que ele foi preso. Macedo foi cercado por polícia. As maiores... Meu nome é Flávia Máximo e sou policial federal. Olha, as informações que eu tinha sobre a Igreja Universal eram informações prestadas por outras pessoas que sempre ouviam na mídia alguma história da Igreja Universal. Mas eu sempre estava ouvindo aquelas notícias e aí coadunava com o que as pessoas, os vizinhos, na escola, todo mundo comentava. Eu acho que era aquilo que estava a manchete do momento. Que a Igreja Universal só tinha pastores ladrões. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falava, como que pode, gente? Como que essas pessoas acreditam nisso? Como que elas acreditam nessas... Toda hora é uma notícia falando que eles estão roubando as pessoas e mesmo assim esse povo está indo lá. O que eu imaginava do Bispo Macedo era o mesmo o que eu imaginava da Igreja Universal. Ele era o líder daquela grande quadrilha de pastores ladrões. Pelo menos ele já foi preso, daqui a pouco ele vai ser preso de novo. Mas os outros pastores, está faltando os outros pastores serem presos também, porque só o líder ser preso, não, tem que ser todos eles têm que ser presos também. Porque essa igreja não pode continuar aberta, não pode continuar lesando essas pessoas. Eu falava, nunca na vida eu vou passar nem perto de uma igreja dessas, porque vai que esse povo faz a minha cabeça e eu entro lá e eles roubam tudo que eu tenho. Eu era tão cega, tão assim, ludibriada com o que eu ouvia, que mesmo eu sendo uma pessoa estudiosa, eu não conferia se era verdade aquilo que me passavam. Eu simplesmente retransmitia. Alguém falava, você viu? Mais uma vez, eu tenho mais uma manchete na televisão falando deles. E eu já emitia a minha opinião logo de cara. Eu não tinha esse cuidado de olhar se aquilo era verdade ou se não era. E um desses episódios, eu tinha uma prima que passava por um problema de depressão muito grande. Ela tinha perdido o filho com 1 ano e meio de idade, ela estava se separando do marido, ela tinha tentado suicídio, ela tinha problema de insônia, muitos desses problemas. E aí, num desses episódios, que ela sempre estava doente, sempre tinha muitas dores, ela passou muito mal, mas... Nesse dia, ela acabou manifestando com um encosto dentro de casa. E aí nós chamamos outros líderes espirituais de outras igrejas, da igreja que a gente pertencia, que a gente era fiel ali, que meu pai ajudava sempre, a gente sempre estava ali à frente. E nós chamamos o líder dessa igreja. E esse líder chegou e a primeira coisa que ele falou foi, olha, ela tá louca. Vocês têm que interná-la, amarra ela, coloca uma camisa de força e vocês têm que interná-la, que esse problema dela é porque ela está louca. Só que, na mesma hora, o encosto confrontou ele, né? E falou, você sabe que eu que estou aqui. E você não tem poder para me tirar daqui porque você também é meu. E aí a gente ficou com aquilo, meu Deus, como assim? Esse homem que a gente idolatra tanto, esse homem tão santo, e ele não consegue tirar um mal? Como assim? Quem vai poder tirar? Nós nos sentimos muito perdidos naquela hora porque a gente não sabia o que fazer. A gente se lembrou que a minha prima tinha falado, ela e o esposo dela tinham falado, falou, olha, lá na Igreja Universal eles conseguem expulsar esse mal. E aí, como não restava mais nenhuma alternativa para a gente, depois de tanto desespero que a gente estava passando naquele momento, nós resolvemos ir atrás da Igreja Universal. E aí, aquele pastor falou, pode deixar que eu vou. A gente até ficou achando estranho, porque para o nosso líder espiritual ir, quando a gente tinha chamado, nós tivemos que pagar táxi para ele ir e ficar lá convencendo ele. Ele não queria ir de jeito nenhum até a casa. Acabou indo depois de muita insistência e quando chegou lá falou que ela estava louca. Mas para esse que nunca tinha visto a gente numa madrugada, pessoas totalmente desconhecidas, ele se prontificou na hora. E na hora ele já entrou no nosso carro e foi com a gente até lá. E chegando até lá, ele consagrou um óleo e expulsou
o mal que estava na minha prima. E minha prima, na hora, ela já voltou ao normal. Ela estava falando com uma voz diferente, com movimentos muito agressivos. Ela estava contando a intimidade de todos da família, coisas que só a gente sabia, e o mal que estava nela foi contando tudo de todo mundo. Inclusive, ele confessou que ele era o autor do nosso fracasso financeiro, que ele havia sido pago para não deixar ninguém da família prosperar. Então, na hora, os nossos olhos se abriram. Falei, nossa, então é isso? Então, a gente começou a se confrontar, começou a usar a nossa cabeça, a nossa inteligência. Falou, não, só uma força maior, só alguém que tem dentro de si uma força maior pode arrancar um mal desse tamanho, que nós juntamos a família toda e ninguém conseguiu segurar. E esse homem sozinho, desconhecido, chega aqui e consegue expulsar e fazer ela voltar ao normal. Aí a gente começou a raciocinar e foi aí que a gente começou a nossa empreitada na Igreja Universal. E foi aí que a gente descobriu quantas mentiras a gente tinha aprendido ao longo da vida. É aquela máxima que aquela mentira que é repetidamente falada, ela acaba sendo verdade. Então, para nós, a mentira sobre a Igreja Universal já tinha se tornado verdade. Mas como a verdade maior, que é a verdade da Palavra de Deus, então essa verdade maior conseguiu desmascarar aquela mentira reiterada que a gente pensava sobre a Igreja Universal. E hoje, frequentando a Igreja Universal há quase 20 anos, eu posso dizer que a nossa vida se transformou por completo. E tudo que a gente faz hoje, a gente tem êxito. Tudo que a gente fazia antigamente, a gente sempre acontecia alguma coisa e a gente não conseguia terminar aquele projeto. E hoje, na Igreja Universal, tudo que a gente começa, a gente tem força para terminar e a gente termina bem e sempre parte para projetos maiores. Hoje, o nosso vazio foi preenchido, o meu vazio foi preenchido. Eu era pessoa tão questionadora, hoje eu encontro todas as respostas que eu procuro, eu encontrei na Bíblia. E essa palavra, ela foi ensinada a mim através da Igreja Universal, que me incentivou a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e colocar em prática isso na minha vida. Sempre estou convidando as pessoas para conhecer essa outra face, para conhecer a verdadeira história da Igreja Universal, dos seus pastores, que não medem esforços para salvar vidas, para salvar almas, para recuperar a saúde mental das pessoas. Que hoje as pessoas estão tão doentes, tão depressivas, tão ansiosas, tomando tanto remédio. E eu desafio essas pessoas que estão passando por esse problema, essa ansiedade, essa depressão ou tantos outros problemas. Venha conhecer a Igreja Universal, dê essa chance a você de conhecer esse outro lado, de conhecer os bastidores da Igreja Universal, de ter uma nova vida. Porque a gente vê tantos testemunhos na televisão hoje e basta a pessoa usar a sua inteligência, falando, não tem como pagar esse tanto de gente. E a gente tem muitos planos e muitos projetos pela frente. E temos a plena confiança que todos eles também darão certo, porque nós seguimos nesse mesmo caminho. Maravilha, né? Maravilha. Então, você vê que ela está há 20 anos na Igreja Universal, Polícia Federal. Se tivesse alguma coisa errada dentro da igreja, ela já teria descoberto, porque está há 20 anos na igreja, não é? Vamos assistir agora, então, o testemunho completo da Jennifer, que veio lá do interior para fazer a vida em São Paulo. Vamos assistir. Meu nome é Jennifer. Eu nasci no Acre, hoje eu sou empresária. A minha infância, ela foi completamente conturbada. Com o falecimento do meu pai, quando eu tinha 2 meses de nascida, a minha mãe, ela casou novamente. E esse casamento da minha mãe era completamente conturbado, com muitas agressões, né? Esse meu ex-padrasto, ele era usuário de drogas, então na minha casa havia muitas agressões físicas e verbais. E eu cresci nesse lar conturbado, turbulento, cheio de incertezas. Desde a minha infância, eu adquiri uma ansiedade, uma impulsividade para tudo. Na minha adolescência, eu descobri a bebida, relacionamentos, conheci o universo das drogas. Eu lembro que eu queria ser livre, porque eu não tinha sido livre na infância. Então, quando eu completei 16 anos, eu comecei
aquela vida de baladas. E eu lembro que eu queria viver tudo. Queria viver aquela noite bebendo, se divertindo, dançando, né? Eu queria ser feliz, queria encontrar alguém que me amasse, me valorizasse. Então eu fui de relacionamento em relacionamento, sem base, sem limites. Chegou um momento que a minha cidade ela não me chamava mais atenção, era o interior e eu já conhecia tudo, todo mundo já me conhecia, eu queria sair de lá para algum outro lugar. Foi quando uma agência de modelos chegou até a minha cidade e falou que eu tinha talento para desfilar, para ter uma vida melhor fora do interior do Acre. Foi quando eu vim para São Paulo, eu tinha 18 anos, eu vim trabalhar como modelo. A cidade, ela me deslumbrou. Eu comecei a fazer faculdade e ter muitos amigos. Eu comecei a fazer muitos amigos, amigos entre aspas, né? Amigos da faculdade, amigos de trabalho. Foi quando eu comecei a sair. Saía de segunda a segunda. Eu, às vezes, faltava à faculdade para ficar no barzinho da esquina da faculdade. Comecei a me perder em São Paulo. E tudo isso foi piorando. Eu fui experimentando todos os tipos de drogas. Cigarro, bebida, cocaína. E essa vida sem limites, ela trouxe reflexo para a minha vida profissional. Porque todas as vezes que eu saía, no outro dia eu chegava atrasada, tinha dias que eu não conseguia ir para o trabalho. Então eu perdi emprego, eu não dei certo como modelo, eu não dei certo como vendedora, eu não dei certo nem na faculdade, porque eu estava no 4º semestre de Direito quando eu engravidei. Eu não dava certo com ninguém. Eu tentava me relacionar, mas não conseguia ter um relacionamento sólido. Eles falavam, você é muito bonita, mas você é um pouco problemática. Então eu acabava realmente afastando as pessoas. Eu queria mudar. E com isso eu busquei um psicólogo e comecei a fazer uma terapia 2 vezes na semana com um psicólogo. E ele achou melhor me encaminhar para um psiquiatra. Com o psiquiatra, eu tive alguns diagnósticos. Eu fui diagnosticada com ansiedade extrema, depressão, e o último diagnóstico dele foi que eu tinha transtorno de bipolaridade tipo 1. Eu comecei a tomar remédios para insônia, para o meu humor, para a depressão, para o transtorno de bipolaridade. E eu lembro que um dos remédios era R$250 e ele só durava 1 mês. Eu tomava 5 tipos de remédio. Então, meu dia ele só era zen, tranquilo, se eu tomasse os remédios. Se eu não tomasse os remédios, de manhã eu acordava de um jeito, à tarde eu estava de outro e à noite eu estava pior, porque eu não dormia. Então, eu precisava dos remédios para não surtar na rua, para não surtar no metrô. Então, era um pacote de doenças psicossomáticas que eu tinha emocional, que eu guardava desde a infância. Chegou um momento que eu não aguentei e comecei a tomar os remédios para poder me controlar. Eu tinha um vazio muito grande, uma tristeza, uma angústia, uma falta de ar, que eu respirava pela boca e pelo nariz, porque só pelo nariz eu não conseguia. De tão ansiosa pelo amanhã, ansiosa pelo futuro e não conseguia viver o presente. E eu lembro nitidamente que a minha filha ela não gostava de ficar comigo. Não gostava muito da minha presença, da minha companhia. A minha companhia ela não era agradável nem para mim. Então eu me perturbava ainda mais dentro de mim com a situação de ser uma mãe solteira, com 21 anos, 22 anos, 23 anos. E o tempo passava e eu não via uma perspectiva de futuro. Eu não tinha uma perspectiva de futuro, de viver algo melhor. Eu não acreditava, porque eu era um problema em pessoa. E chegou um ponto que eu pensei que eu ia enlouquecer, porque foi quando eu pensei em fazer uma carta e autenticar no cartório, que eu tinha certeza que eu ia morrer. E me marcou muito esse dia. Era uma infelicidade muito grande. Eu fui deixar minha filha na escola e na volta eu estava olhando para o chão. Eu lembro como se fosse hoje, eu olhei para o lado direito e vi o livro Namoro Blindado na prateleira. E tinha uns livros na frente, dava só para ver assim, Namoro Blindado. E eu, Namoro Blindado, entrei na livraria e falei, eu preciso desse livro.
E eu comecei a ler o livro naquele dia mesmo, naquele momento que eu comprei, eu já comecei a ler. Eu fiquei a semana inteira com o livro, lendo o livro, e eu lembrei que os autores, né, o Renato Cardoso e a Cristiane Cardoso, era autor do livro Casamento Blindado e ele era bispo. E me chamou a atenção. E eu fiquei, nossa, eu vou lá, vou ou não vou, eu vou, mas eu não vou contar para ninguém, porque eu tinha um certo preconceito da Igreja Universal, por ouvir falar que cobravam para entrar no Templo de Salomão, que a entrada era pago, e eu pensei, será que lá é pago mesmo? E fui pesquisar mesmo na internet para saber se a entrada era gratuita. Foi quando eu resolvi ir, e eu não paguei nada para entrar, era um fake news. E gostei, aquelas palavras, elas foram um remédio para minha alma. E eu comecei a vir não só na quinta, que eu tinha decidido vir na quinta. Comecei a vir na quarta, na sexta, no domingo. Comecei a conhecer o trabalho, né, da igreja. Eu comecei a mudar de uma forma radical. O meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, a forma que eu pensava. Eu cheguei em casa após uma reunião no templo e eu olhei para aqueles remédios e falei, eu não sou depressiva, eu não sou bipolar, eu não tenho insônia, eu não preciso desses remédios para controlar o meu humor nem para ditar o meu dia. E joguei fora. Eu comecei a dormir, não tive mais pesadelos, não precisei dos remédios para controlar o meu humor, para controlar o meu dia. Eu não precisei mais dos remédios para nada. Daquele dia em diante, eu nunca mais tomei remédios. Eu queria receber o Espírito Santo. E eu falei, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser filha de Deus de verdade, porque aqueles que têm o Espírito Santo são filhos de Deus. E eu comecei a buscar o Espírito Santo na quarta, no domingo. Comecei a jejuar, comecei a orar. E eu lembro do dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi numa vigília e o bispo ele falou de uma palavra que falava sobre o ouro refinado. E naquela noite Deus ia fazer muitas vidas ali como ouro. Muitas pessoas iam receber o Espírito Santo. E eu lembro que eu fechei os meus olhos e falei assim, meu Deus, eu quero receber o teu Espírito. Eu estou pronta, eis-me aqui. E eu lembro que ali eu recebi o Espírito Santo, porque foi uma alegria, uma paz, uma certeza, uma convicção muito grande de ter recebido o Espírito Santo. Meus olhos, eles encheram de lágrimas, eu comecei a chorar, mas não um choro de tristeza, mas um choro de paz, de alegria, de ter recebido o Espírito Santo. Daquele dia em diante, eu comecei a querer ganhar almas. Eu tive uma vontade muito grande de falar para as pessoas aquilo que aconteceu comigo, que eu tinha recebido o Espírito Santo, que o Espírito Santo era real, que ele é vivo, que aquela paz, aquela alegria que estava dentro de mim, eu precisava passar para as outras pessoas. Eu comecei a falar do Espírito Santo, a falar daquela transformação que tinha acontecido na minha vida, que era notória para todas as pessoas que conviviam comigo. Quem convivia comigo falava, como você mudou, o que aconteceu me leva também. Hoje eu sou casada, eu casei no dia 20/1 de 2018, faz 7 meses que eu estou casada. Deus me honrou na vida sentimental. Hoje eu tenho uma família, hoje eu sou completa. A minha lua de mel ela foi na Europa, eu nunca tinha viajado para fora, Deus realizou um sonho. O meu casamento ele foi um casamento dos sonhos. E hoje eu tenho essa família que Deus me deu, que era um dos meus maiores sonhos, era ter uma família, construir uma família do altar, uma família de Deus. Financeiramente, hoje a minha vida ela é completamente transformada nessa área. Hoje eu tenho uma empresa. Tudo isso aconteceu em um curto período de 2 anos, que eu cheguei na igreja, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, me batizei, recebi o Espírito Santo, me casei, hoje tenho uma empresa e sou feliz. Espírito Santo, meu guia,
assopre em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, o fôlego. Graças a Deus. Você vê, minha amiga, meu amigo, você quer mais sinais de Deus para mudar a sua vida? Você quer, o que você quer mais? Você quer que Deus apareça em pessoa para você, para dizer para você o que Ele já falou, que está escrito na sua palavra? Jesus disse: o Espírito Santo vivifica, é o que vive, é o que dá vida. O Espírito Santo é o que vivifica, o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Agora, preste atenção, olha aqui nos meus olhos, por favor, preste atenção. Se as palavras de Jesus não trazem vida para as pessoas, então tudo que nós fazemos é coisa do homem. E eu pergunto, o homem que não tem formação profissional, médica, científica, é capaz de fazer uma mulher depressiva, que tem problemas bipolar, que é uma pessoa que tem insônia, fazer de uma vida estragada, de uma jovem com uma vida estragada, sem perspectiva e com vontade de se matar, uma nova criatura? É por isso que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E é isso que você está recebendo agora, nesse momento. Você está tendo informação vinda do alto, do céu, do trono da graça, do trono do Altíssimo, para que você tenha vida. Agora, é claro, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar uma atitude, porque é isso que se chama fé. Fé é obediência. Fé é tomar atitude em relação àquilo que a gente crê. Você acredita no que eu estou falando? Então, se você é uma pessoa depressiva, aflita, está pensando em se matar, já tomou vários remédios para dormir, você ainda está acordado, minha amiga, meu amigo, aproveite. Amanhã cedo, ou hoje mesmo, ou qualquer hora, eu não sei onde você está nesse momento, se você está na Europa, se você está na América do Sul, na América Central, nos Estados Unidos ou na África, onde quer que você esteja, faça-nos uma visita imediatamente. Você não tem que pagar nada, é gratuito. Não paga nada, zero. Agora, venha com sede, venha disposta a entregar a sua vida para Jesus, para que então essa vida que você tem seja transformada. Vamos ouvir mais um testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo para desfechar essa programação, porque logo em seguida eu vou fazer a oração por você. Vamos assistir. Meu nome é Janaína, eu tenho 29 anos, o meu lar era destruído, minha mãe era alcoólatra,
Meu pai era um alcoólatra. Eu tive uma infância assim, convivendo com vícios. Eu já sofri agressões do meu pai, ele já tentou me matar com cadeira. Já sofri pedofilia quando eu era criança, de um vizinho. Quando eu completei os meus 18 anos, eu já estava grávida do meu primeiro filho. Foi quando eu me envolvi com a cocaína. Conheci através de um rapaz na balada. Eu deixava meu filho com a minha mãe e ia para as baladas, dançar, beber e usar cocaína. Só que a cocaína já não fazia mais efeito na minha vida. Comecei a usar o crack finais de semana, sem ninguém saber, sem minha mãe saber, sem ninguém ficar sabendo. Foi na onde que eu comecei a me prostituir, para poder conseguir dinheiro. Prostituição nas ruas o valor é menor, né? É um valor de R$20 que era cobrado, R$10, às vezes R$5. Às vezes um crack. Não contente com o dinheiro da prostituição, eu me envolvi com um rapaz que ele era do tráfico. E ele também era usuário de crack. E a gente começou a traficar juntos, né? Em uma dessas madrugadas, chegou a polícia, né? E levou os dois juntos. Eu fiquei presa por tráfico. Fiquei por 9 meses presa. A minha filha de 5 anos, que ela tem 5 anos hoje, ela tinha 2 anos de idade. E aí ela segurava a grade assim e falava: mamãe, vamos embora, pra mim. E aí eu presa. E a gente passei Natal lá dentro, Ano Novo. E eles iam me visitar querendo que eu fosse com eles, não podia. Não sabia explicar o que estava acontecendo. Quando eu saí, eu voltei ao local onde eu ficava, lá em um pico, que é chamado de pico. As pessoas recebem, né? Ah, vamos fumar, tudo, e volta tudo à tona novamente. Eu comecei a roubar e eu chegava com R$800, R$900, comprava tudo de crack. Eu chegava a usar 65 pedras de crack em um dia. Bom, eu fiquei grávida. Depois dessa criança, eu me relacionei com um rapaz, que provável pai dele, da criança, e onde ele me agredia. Me agredia muito. Eu apanhava muito, eu morava na rua com ele, então ele me batia muito, muito. E em uma desses espancamentos, ele pegou um cachimbo de crack, jogou à distância e quebrou 5 dentes meus. Começou a sangrar minha boca toda, os dentes na minha mão. E eu falei: nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Em alguns momentos que eu tive, né, insanos na rua, eu falava: não, hoje eu vou embora pra mim tomar um banho, descansar. Aí nesse meu ir embora, eu tomava banho, comia, minha mãe cuidava de mim. Eu ficava uns 2 dias em casa e em alguns momentos passava a programação no 21. Aí eu fui ao tratamento. E como eu não tinha dinheiro, nem minha mãe tinha dinheiro, porque a gente vivia de doações, ela vivia de doações, peguei 4 conduções até chegar ao tratamento na João Dias. E aí do domingo que eu coloquei os pés lá, a semana foi maravilhosa, assim. Eu cheguei lá sem perspectiva, mas eu enxerguei como se fosse a minha última chance. Porque como eu já tinha passado em CAPS, já tentei com a força do braço, já tentei por amor, né? Já tentei em outras igrejas, outras denominações pentecostais, por exemplo, né? Mas não resolveu. Com 1 mês eu falei: não, eu quero me batizar. Aí todo mundo, as outras pessoas próximas que eram de outras igrejas: você tem certeza disso? Você vai se batizar mesmo? Você sabe o que é o batismo? Eu falei: sei, é morrer para aquela vida e nascer de novo. E eu quero nascer de novo, porque quem nasce de novo começa tudo de novo. Então eu precisava para quê? Para quando aquele espírito viesse, eu tinha que ter algo mais forte dentro de mim, uma luz dentro de mim, uma força dentro de mim. E foi quando que eu, chorando, me derramando, eu senti algo diferente. Eu já comecei a chorar, sorrir, e
Foi maravilhoso. Foi nesse dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Toda essa minha mudança foi o Espírito Santo que fez. Não tem como não ser. Como mãe, nossa, meus filhos me amam. Me amam. Eles não veem a hora de chegar em casa para ficar junto com eles. Eu cuido deles, trago alimento para eles, levo eles para passear. É outra vida. Com a minha mãe também. Se damos super bem, cuido dela, a gente dá risada junto, vamos para a igreja junto. Meu maior tesouro. É o meu ar, é tudo para mim. Não tem como viver sem o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa, com toda certeza. Depois do batismo nas águas e principalmente com o Espírito Santo, hoje não tem nada que me derrube. E eu não merecia. Mas ele, com sua misericórdia, ele me deu o maior tesouro e presente que eu nunca quero perder, que é o Espírito Santo. Graças a Deus. Você vê que só Deus mesmo, porque você sabe que o usuário de crack, pela medicina, pela ciência, não tem... É um caso perdido, não tem salvação, não tem saúde, não tem tratamento. Mas na Igreja Universal, porque a gente trabalha em parceria com o Espírito Santo, então há um resultado eficaz, glorioso para aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. E falar em obedecer, nós vamos fazer a oração por você. Você já deve ter o copo com água aí, então vamos entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro. Meu Pai querido, meu amado Senhor, meu Deus, meu guia, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, no teu santíssimo, glorioso nome, nós entramos na tua presença. Tem muitas coisas para te pedir. Imagine, se uma pessoa tem uma lista enorme de pedidos, imagine milhares e milhões de pessoas que estão participando desta oração. Mas o Senhor é Deus. Nada é impossível para ti, meu Pai. O que é impossível para o Criador, para o Todo-Poderoso, para o Senhor dos Exércitos? O que é impossível para o médico dos médicos? Então eu te peço agora, em favor de cada criatura que está nos assistindo, de todas as pessoas que assistem pela internet, pela televisão, pelo rádio, onde quer que haja alguém participando desta oração, meu Pai, não só faça essa água ser fluidificada, água abençoada, bendita, para aliviar a dor, mas para curar aqueles que creem no teu santíssimo nome, Jesus. Eu te peço em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem nele digam amém. Graças a Deus. Beba da água e seja curado. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Pois é, gente amiga, está muito bom, mas está terminando o nosso tempo. Nós estaremos de volta amanhã, neste horário, nesta emissora,
sempre orando por você e trazendo uma palavra de Deus, não a palavra de um filósofo, de um religioso, de um erudito, não, a palavra de Deus. E essa palavra traz vida. E eu quero que, antes de você desligar ou continuar na programação da igreja, este domingo agora, dia 29, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós vamos dar um vidrinho de óleo, de azeite, ungido, para que você possa usá-lo da forma como necessitar. Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, de forma gratuita, em todos os horários, pela manhã, à tarde e à noite. Se você quiser, domingo agora, em uma igreja universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.